divindade de Jesus Cristo, dizendo: olha, é impossível que um Deus todo-poderoso, no qual você, João, está dizendo aí, e esses apóstolos estão pregando, um Deus que é tão majestoso, agora ele se faz carne, se faz homem. É impossível a gente acreditar nisso, porque, tudo bem, aquilo que é espiritual, aquilo que tem a ver com o nosso espírito, isso é santo, isso é perfeito, mas quando a gente fala de matéria, algo que é palpável, nós não estamos falando mais de perfeição. É por isso que aquelas pessoas acreditavam que podiam viver da forma como quisesse, independente dos ensinamentos de Cristo ou dos apóstolos, mas que a alma deles ainda estava intacta e perfeita. Isso vai ter implicação no que João vai nos escrever aqui. Mas parece meio sem senso, meio desconexo, porque ele está falando: saibam que Jesus Cristo, sabemos isso, sabemos que nós estamos em Deus, o mundo jaz no maligno. Aí ele termina dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que uma coisa tem a ver com a outra aqui? Só que isso vai ficar muito claro para nós, porque é exatamente sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã, porque é relacionado com o conhecimento que nós temos de Deus, ou que nós sabemos a respeito de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, é que nos ajuda a nos guardar dos ídolos. Essa é a história que João está dizendo aqui. Ele termina: guardai-vos dos ídolos. Sabe por que vocês podem se guardar dos ídolos? Por tudo isso que eu escrevi antes para vocês aqui, vocês sabem, em versículo 13 ele diz: para que vocês saibam, e eu estou escrevendo tudo isso aqui para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E quando o nosso coração está encharcado desse conhecimento, agora fica mais fácil essa luta ou substituição dos ídolos por quem é o verdadeiro Deus. Mas antes da gente entrar na carta em si, nesse texto que nós lemos, eu quero te falar como que nós podemos criar um ídolo. E mais uma vez você vai torcer o nariz para mim e falar assim: gente, primeiro eu fui ofendido aqui, perguntando se eu sou idólatra. Agora ele está me ensinando como fazer um ídolo. Mas eu tenho certeza que eu não estou ensinando nada para ninguém aqui, porque, como dizia João Calvino, nós desde o ventre da nossa mãe, nós somos experts em fabricar ídolos. Mas presta atenção, eu quero usar aqui algumas palavras do Tim Keller, do seu livro Deuses Falsos. Ele diz assim: como criar um ídolo? Tenha algo que se torne para você muito mais importante do que Deus. Pode ser família, filhos, carreira profissional, enriquecimento, conquista, aplausos das pessoas, aparência, posição social. Pode ser um relacionamento romântico, aprovação dos colegas, competência, habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, sua beleza, seu cérebro, uma grande causa política ou social, sua moralidade, virtude ou até mesmo sucesso no ministério cristão. Podem ser posses, carreiras, relacionamentos, hobbies, esportes, entretenimento, objetivos, ganância, vícios em álcool, drogas, pornografia. Algumas dessas coisas claramente pecaminosas, outras completamente lícitas. Mas pegue isso e deixe que ela domine o seu coração e a sua mente mais do que Deus. Busque receber disso o que somente Deus pode dar. Permita que seja tão central e essencial para a sua vida, que caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. Deixa ter controle do seu coração a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte do seu tempo, da sua energia, da sua paixão, dos seus recursos emocionais e financeiros. Ame-o, confie nele e o obedeça. Está criado um ídolo perfeito. Agora pense no tanto de coisa que tem potencial, e quando nós estamos falando disso daqui, eu não estou falando só de coisas ruins. Eu não estou falando só de imagens, ou talvez em relação à palavra de Deus, que são ilícitas. Mas tudo, absolutamente tudo, tem um potencial muito grande para se tornar ídolo na nossa vida. Por isso que é importante nós falarmos a respeito disso. Já definindo e voltando ao que nós ouvimos na semana passada, a idolatria pode simplesmente, de maneira muito simples, ser definida como qualquer coisa na nossa vida que ocupe o lugar que Deus apenas deveria ocupar. E aí, voltando aqui a algumas palavras de Calvino, ele mesmo dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos.
Isso pode envolver tantas categorias na nossa vida, como intelectual, psicológica, social, cultural e espiritual. E talvez a nossa esperança, a nossa fé e a nossa dedicação, elas se voltam para essas coisas e não para o Deus verdadeiro. Não é à toa que o nosso coração anda tão ansioso, porque a gente tem esperança daquilo que a gente quer tanto, daquilo que a gente tanto deseja, daquilo que nós procuramos segurança, conforto, porque esses ídolos prometem tudo isso. E é claro que eles não vão nos oferecer. Aí o que o nosso coração passa a fazer? Anda ansioso. Por causa exatamente desse nosso coração. Eu não sei se você já parou para pensar, por que a adoração a esses ídolos modernos, nós estamos falando aqui de ídolos da modernidade, por que a adoração desses ídolos modernos ela é tão poderosa? E claro que a resposta genérica e mais óbvia é por causa do pecado. Pecado que ainda habita em nós. Até Jesus Cristo voltar e nós sermos transformados por completo. E perceba bem que eu não estou falando, e João não direcionava essa carta aqui para quem era incrédulo. Ele está falando para a gente que era da igreja, crente. Ele está falando, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele não está falando para qualquer um, isso é para nós, essa realidade para nós. Por que isso é tão poderoso na nossa vida? E é claro que nós, quando falamos de filhinhos, que João se refere aqui, está falando de gente que já teve o coração transformado. Nós cantamos sobre isso aqui também. Dá-me o coração igual ao teu. Nosso coração já foi transformado de pedra para carne. Novo coração em Jesus Cristo. Mas por que isso é tão poderoso? Porque nós ainda habita aquilo que a gente luta todos os dias, que é o pecado. Eu me lembro um pastor uma vez numa conferência aqui falando para a educação de pais para a educação de filhos. Ele estava num cantinho ali dizendo que quando a gente vê uma criança novinha, recém-nascida, geralmente algumas pessoas chegam, né, apertam a bochecha e falam, que anjinho, quando na verdade você deveria apertar a bochecha e falar, que Adãozinho. Porque desde que o pecado entrou no mundo, e Romanos 5 vai nos afirmar isso, Adão como o primeiro homem, como representante de toda a raça humana, e por causa dele, por causa do pecado dele, agora a morte entrou no mundo. E aí o texto vai dizer, todos morreram, porque todos pecaram. Portanto é por causa do pecado, por causa do nosso coração, que nós temos tanta dificuldade assim com os ídolos. E interessante, quando a gente olha para o pacto da criação, Adão foi criado para adorar o Senhor. Ele tinha essa intimidade e contato. Esse era o mandato espiritual que ele tinha de se relacionar com o Criador. Mas então entra o pecado, a gente começa a ter uma dificuldade disso, porém aquela semente foi lançada no coração de todos os homens. Esse senso religioso, ou a semente que foi plantada no coração do homem, ela ainda continua em todos. E isso justifica essa busca pelo religioso, pelo transcendente, que todos têm. Mas quando nós tínhamos a imagem, quando Adão tinha e carregava a imagem perfeita de Deus, a imago Dei, ele voltava essa adoração para o Criador. Mas agora com essa imagem manchada pelo pecado, o homem para de adorar o Criador, ele cria os seus próprios deuses, para aí sim dar devoção a eles. Essa é a essência da idolatria. Isso tem a ver com o nosso coração, que só relembrando o que foi falado no domingo passado. Isso tem a ver com o nosso coração. Mas talvez o ídolo supremo. Nós estamos falando de coisas aqui, mas talvez o ídolo supremo que a gente tem que lutar sou eu mesmo. O ídolo supremo que eu tenho sou eu. E quando a gente olha para todas essas outras coisas que foram citadas aqui, em essência, tem a ver comigo mesmo. Tem a ver com a preocupação comigo mesmo, o meu interesse, a minha posição, o meu desenvolvimento. Eu, como resultado de todas essas coisas. Mas quando nós colocamos a nossa confiança e esperança nesses ídolos modernos, é claro que a gente jamais vai ser suprido, porque eles não foram feitos para isso. Nós estamos falando, voltando aqui, estamos falando só de coisas ilícitas, de vícios em coisas ilícitas. Mas nós estamos falando de coisas boas que o próprio Deus criou, que Ele fez isso para a nossa alegria. Só que a gente se agarra e apega
tanto a essas coisas, que agora isso toma o lugar dele no nosso coração. Tem um livro que eu acho que o autor retratou muito bem isso. Não é um autor cristão, mas ele pega essa luta dos deuses antigos com deuses modernos. Ele personifica no mundo atual deuses antigos como luxúria, gula, todas essas coisas, com deuses modernos. E esses deuses antigos não querem ser esquecidos, porque existem deuses modernos. Esses deuses modernos são retratados nesse livro como a tecnologia, globalização, a beleza e todas essas coisas. E agora eles entram em guerra, porque os antigos não querem ser esquecidos, mas os novos querem dominar sobre esses antigos. Então vira uma bagunça danada. Eu acho que o autor pegou exatamente o ponto que a gente tem nos nossos dias atuais. Talvez a gente não se prostre diante de estátuas ou qualquer outra coisa, mas provavelmente o nosso coração já está ajoelhado diante de tantas belezas que a gente enxerga nesse mundo. Mas o mais absurdo de tudo isso, é que até Deus pode se tornar um ídolo. Até Jesus Cristo pode se tornar um ídolo. E por mais absurdo que pareça eu falar isso, mas o que muitas vezes nós podemos perceber é que o Deus e o Cristo que é pregado nas igrejas não é exatamente esse Cristo e o Deus revelado, mas talvez é um Deus imaginário, que agora é gentil, que é coberto a pecados, que Ele tolera tudo que você está fazendo em nome do amor. Então nós passamos a adorar, ou se passa a adorar um Deus que não é esse aqui, mas é um ídolo qualquer, que eu fabrico no meu coração. Lembra quando a gente ouve nas Escrituras em que vai chegar um tempo em que as pessoas vão sentir coceira no ouvido e não vão mais suportar a sã doutrina? Talvez esse é o tempo que a gente está vivendo. As pessoas não gostam de entender um Deus que, além de amoroso, é justo e que tem a sua lei, para que a gente ande em santidade, ande conforme os caminhos dele. Mas agora eu tenho um Deus que é relax, tranquilo. Ele entende a minha fraqueza e vai me aceitar dessa forma. Eu não preciso mais me arrepender, porque Deus me entende. Jesus Cristo é só um grande camarada que me ensinou coisas boas, mas eu não tenho que me parecer com Ele. Veja que até Deus, Jesus Cristo, pode ser transformado num ídolo nos nossos dias. Mas então, como vencer a idolatria? Antes de a gente entrar no texto, já estou quase voltando para cá. Perceba um contraste tão grande que a Bíblia fala para nós. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui Salmo 115, versículos 4 a 8, que diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos nele confiam. Essa ideia aqui de um outro livro muito bacana que fala: você se torna aquilo que você adora. Você se torna aquilo que adora. Então, esse texto do salmista está dizendo que aquelas pessoas se tornaram como aqueles deuses, prata e ouro, porque eles não ouviam, não apalpavam. Era gente que tinha perdido completamente o rumo. A ideia não é que eles se transformavam em prata e ouro, mas eles perderam, estavam cegos no seu próprio entendimento, surdos para entender e ouvir quem era o Deus verdadeiro. Mas olha o contraste que a gente encontra agora em Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45. Diz assim a palavra de Deus: eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Olha só que contraste excepcional que a Bíblia traz para nós a respeito de idolatria. A quem você adora? Está dizendo, o salmista diz: adore ídolos, como prata e ouro, qualquer outra coisa, você vai se tornar igual a eles.
Agora, quando você adora o Deus verdadeiro que é santo, o que você se torna? Santo, porque Ele é santo. Existe esperança para nós diante de tudo isso? É claro que sim. E é por isso que João escreve isso aqui para nós. E a esperança está em nós substituirmos esses ídolos pelo próprio Deus e pelo próprio conhecimento dEle na nossa vida. E agora sim, eu quero voltar para o nosso texto, para a gente entender a respeito do que nós sabemos a respeito dEle, que nos ajuda a lutar, a nos guardar desses ídolos. Ele começa dizendo então, versículo 18, a primeira coisa que a gente sabe aqui, é que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Essa parte do versículo 18, ela está complementando a ideia do versículo 17, que fala que toda injustiça é pecado, e é pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então o que nós sabemos aqui? Que aquele que é nascido de Deus, entenda que o nascer de Deus tem a ver com o novo nascimento que Jesus Cristo vai falar a respeito. Eu sou o caminho, a verdade, a salvação, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Creia, e você vai nascer em Deus, vai nascer de novo. Essa é a história aqui. Todo aquele que é nascido de Deus, ele diz, não vive em pecado. Mas a história aqui, por causa desse não vive, é a ideia de algo constante. É aquele que não vive constantemente uma vida de pecado. É diferente do que ele está dizendo no versículo 17, porque toda injustiça é pecado. Ele vai falar isso em alguns textos anteriores também, que todo mundo peca, todo cristão peca. É impossível para nós, infelizmente. Isso vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Nós fomos renovados de uma vez por todas. Mas todos nós pecamos, porém há uma diferença daquele que vive na prática constante do pecado. É aquele que não se arrepende. É aquele que sabe que está em pecado. Fala, eu acho que eu precisava mudar, né? Mas talvez um dia. Acho que está ainda cedo, vou aproveitar mais aqui um pouquinho. Ele está dizendo, aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. É diferente de ser pecador, tá ok? Para deixar isso bem claro aqui, é diferente de ser pecador. Mas ele está dizendo, não vive na prática do pecado. E por que ele não vive assim? Ele dá razão. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aqui a gente tem uma variação, uma variante textual, que pode se referir àquele que nasceu de Deus, o guarda, ou aquele que nasceu de Deus se guarda, porque nessa dupla interpretação, ele pode estar se referindo àquele que nasceu de Deus, eu e você, que nos guardamos, e João fala sobre isso aqui, lá no finalzinho ele diz, guardai-vos dos ídolos, mas ele também pode estar se referindo àquele que nasceu de Deus, ou seja, Jesus Cristo, Ele te guarda. É por isso que você não vive na prática do pecado. A minha tendência é caminhar mais para esse segundo entendimento. Apesar de que o primeiro também, João fala sobre isso em toda a carta. Mas a ideia de que aquele que é nascido de Deus, Jesus Cristo, Ele te guarda. E o maligno não te toca. Mas perceba também, a gente precisa entender o que esse maligno não me tocar. Tem a ver que ele não vai ter posse da minha vida de uma vez por todas até a minha morte. Mas pode ser que, como a gente vê em alguns textos, por exemplo, Lucas 22:31, que fala que o inimigo pode nos tentar e nos peneirar como trigo, mas debaixo da permissão de Deus. Pode ser que ele venha a nos moer, assim como ele fez com Jó, debaixo da permissão de Deus. Mas isso aqui está dizendo, saiba que aquele que é nascido de Deus não vai cair para sempre, porque Jesus Cristo guarda. Mesmo que o maligno te tente, você caia na tentação, mas aquele que é de Deus, ele sempre vai entender a respeito do perdão e do verdadeiro arrependimento em Jesus Cristo. Saiba disso. Você é nascido de Deus em Cristo Jesus. Todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo é nascido de Deus, e o maligno não te toca. Mas segundo,
Ele também vai dizer: sabemos, segundo sabemos aqui, que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. João vai falar a respeito desse mundo que jaz no maligno. Primeiro, ele disse: todo aquele que nasce de Deus não vive em pecado. Segundo, sabemos que somos de Deus. Agora, mais uma vez, um grande contraste aqui. Nós somos de Deus, ok? Você, propriedade exclusiva, povo santo, separado para um propósito, de proclamar a virtude daquele que te chamou. Mas o mundo jaz no maligno. E o próprio João vai definir o que é esse mundo, que tem a ver com a concupiscência da carne, os desejos desenfreados da carne, desejos desenfreados dos olhos e soberba da vida. E todos aqueles que vivem cultivando o seu coração diante dessa concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida, estão mortos junto com o mundo. Agora ele está dizendo: saibam que vocês são de Deus. E se vocês estão... E é interessante que capítulo 3, João vai repetir a respeito dessa ideia aqui. Porque ele vai falar: todo aquele que pratica injustiça está condenado. Mas aquele que pratica justiça é justo em Jesus Cristo. Ou seja, se você é de Deus, você vive para as coisas de Deus. Mas se os seus olhos, o seu coração e a sua vida está voltado para a soberba e a concupiscência do mundo, talvez você esteja junto com Ele. E é muito importante a gente falar sobre isso aqui, sobre aqueles que vivem debaixo do senhorio de Deus, aqueles que vivem debaixo do senhorio do mundo, porque tem textos que nos mostram claramente como Deus odeia a idolatria. Nosso coração e os nossos olhos sendo substituindo Deus por outras coisas. Abre, por favor, sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Versículos 1 a 8. E essa é uma realidade que tem que ficar gravada no nosso coração, o tanto que Deus repudia a idolatria. Ezequiel capítulo 14, versículos 1 até o 8. Diz assim a palavra de Deus: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor seu Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Presta atenção no versículo 8. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Gente, ele está falando aqui de anciãos do povo de Israel, que tinham levantado no seu coração ídolos. Agora eles chegam para se consultar diante de Deus. Está falando: por acaso eu vou permitir que eles me interroguem? Gente que com a boca confessa, mas que o coração está longe. Sabe o que eu vou fazer?
Primeiro, oportunidade de arrependimento, convertam-se. Afastem-se, fujam desses ídolos do coração de vocês. Caso contrário, eu voltarei a minha face contra esses homens e irei eliminá-los. Olha só mais uma vez aqui um contraste que a gente encontra, por exemplo, da bênção sacerdotal, quando se fala a respeito de voltar o rosto do Senhor sobre nós e nos dar da tua paz. E quando quando Deus fala do primeiro mandamento, Ele diz: não terão outros deuses diante de mim. Mas se a gente fosse pegar uma tradução literal, Ele está dizendo: não tenham outros deuses diante da minha face. Essa é a tradução literal daquele texto. Não tenham outros deuses diante da minha face. Porque caso contrário, vocês tenham ídolos no coração de vocês, eu voltaria a minha face contra. Eu acho que não tem nada pior para um crente do que Deus voltar a sua face contra ele. E esse é o resultado que Deus está falando aqui, de ídolos que foram plantados no coração. Portanto, convertam-se, arrependam-se. E aí, voltando para o nosso texto, sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. A quem você tem servido? Quem tem ocupado o grande trono do seu coração? Mas ele parte para uma terceira verdade, um terceiro ponto que ele diz aqui, versículo 20. Terceiro, sabemos, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora é uma palavra aqui que nos traz um consolo. Ufa, estava pesado demais. Porque eu sei que eu sou nascido de Deus. Eu sei que eu sou de Deus. Mas às vezes meu coração está pendendo para um outro lado. Ele diz: gente, sabe qual que é a nossa esperança? Que o Filho de Deus é vindo. Mas não só isso, Ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. É através desse milagre, dessa atuação espiritual de Cristo em nossa vida, através do Santo Espírito, é que nós podemos reconhecer o verdadeiro Deus e tudo aquilo que tem manchado o nosso coração contra a sua face. É por isso que um cristão ele pode ter esperança, porque o próprio Cristo, ele revela a nós aquilo que é verdadeiro. E eu espero que ele esteja mostrando para cada um de nós, porque é pesado pregar sobre isso daqui, enquanto Jesus Cristo vai revelando meus próprios ídolos. Eu espero que ele esteja fazendo o mesmo com cada um de vocês, cada um de nós aqui, porque ele revela para nós aquilo que tem ocupado lugar central na nossa vida. E é interessante como mais uma vez ele afirma aqui, o que nós sabemos? Que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é vindo. Mais uma vez ele disse: eu não estou contando história que eu ouvi dizer, eu vi. E esse Jesus Cristo veio. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, mas não só isso, Ele nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. E não só isso, nós estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. É Ele que habita em você. Nós estamos nele, nesse Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3 vai dizer: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Cristo nos ajuda nessa caminhada. Portanto, sabendo de todas essas coisas, agora ele termina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Agora isso aqui faz todo sentido. Você é nascido de Deus, você pertence a Ele. O Senhor Jesus Cristo te ajuda nessa caminhada. Portanto, agora diante disso, guardem-se dos ídolos, porque isso é abominação para o Senhor. Para a gente finalizar, queria trazer isso aqui de maneira muito prática para nós. Mais algumas perguntas.
Faça para você mesmo essas perguntas. Diante de algumas coisas que você deseja, por que você quer isso? E qual será a sua reação se você não conseguir o que você quer? E se você conseguir e lhe for tirado? Qual o proveito desse seu desejo? Se aquilo que te é negado, você vai continuar procurando satisfação, alegria no próprio Deus, ou isso vai te trazer raiva e mágoa dele? O que acontece no seu coração quando você não é reconhecido por algum serviço no âmbito dos dons? Quando te negam uma certa posição? Quando você é substituído? O que ocorre no seu coração em um conflito de relacionamento? São algumas perguntas que a gente pode fazer para o nosso coração, para sondar se tem algo que tem me movido mais do que esse ardor por Deus. E se tem, convertei-vos e arrependei-vos, para que vocês saibam que eu sou Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que esse saber, que esse conhecer de Deus possa ocupar todo o nosso coração por completo. É por isso que Jesus vai resumir: ame a Deus acima de todas as coisas, ame-o em primeiro lugar na sua vida, que buscá-lo seja o grande centro da sua vida. Esses dias conversando com um jovem, para a gente finalizar, muito recentemente, conversando com um jovem da nossa igreja, perguntando a ele a respeito de sonhos, planos, e o que ele estava pensando para a vida, um rapaz novo. Eu falei, claro que eu sonho, né? Ter um trabalho, ter uma família, mas tudo que eu mais quero é parecer com Jesus Cristo. Eu não me importo se eu vou ficar rico ou não, eu estou bem no jeito que eu estou caminhando, mas tudo que eu mais quero é parecer com Jesus Cristo. E eu o conheço para saber que ele estava falando algo verdadeiro. Ele não estava só na minha frente, ele foi fazer uma média ali com o pastor, né? Por conhecê-lo, eu sei que ele estava falando isso de coração. Naquele momento o meu coração falou, gente, olha isso. Que esse seja o nosso grande desejo e sonho. Ser santo, porque Ele é santo. Ter um coração completamente transformado por Ele. Coração que o ame, que o busque. Sabendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Amá-lo acima de todas as coisas. A gente pode perceber o que nosso coração tem amado, e agora eu vou finalizar de verdade. A gente pode perceber como que a gente tem caminhado a respeito dos sonhos e desejos que eu tenho, se eles são parecidos ou não com os meus vizinhos, colegas e amigos que não são cristãos. Perceba que eu não estou dizendo que é errado a gente desejar tantas coisas que Deus tem nos proporcionado, isso é bênção. Mas qual é a maior motivação que você tem hoje, como cristão? E aí não me vem com essa história de separar, não. Como cristão eu quero parecer com Deus, mas na minha vida profissional não vem com essa história, não. Porque se você está separando sua vida com Deus de outras coisas, tem algo muito errado nessa história. Mas se o seu maior desejo é glorificá-lo com tudo que Ele tem te dado, proporcionado, glórias a Ele. Mas se não, cuidado, que você pode ter fabricado um ídolo no seu coração.